Apresentado por Juraci Mendonça e Vitor Hanover. No ar, uma viagem pela história, emoção e paixão do futebol mundial. No apito inicial começa a emoção, a história do mundo rolando no gramado da paixão. Das arquibancadas ecoa a multidão. Alô Brasil! Alô planeta Terra! Estamos aqui na FM Benfica, dando início a esse podcast histórico falando sobre as Copas do Mundo. Estamos nos aproximando da Copa do Mundo de 2026 e nós estamos aqui, eu, Juraci Mendonça, e o meu amigo, esse jornalista, uma verdadeira legenda da imprensa cearense, meu amigo Vitor Hanover, e nós vamos bater um papo aqui com você, relembrando detalhes interessantes das Copas do Mundo e também falando sobre a expectativa, as nossas expectativas para o desempenho da seleção brasileira nesta Copa do Mundo de 2026, que vai ser disputada em 3 países pela primeira vez na história, né? Vai ser disputado nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Meu amigo Vitor Hanover, é um prazer grande receber você aqui na FM Benfica. Um abraço para você, meu querido Juraci Mendonça. Sempre uma alegria participar, né? Interagir com você. Nosso querido Arcelino Neto, eu costumo dizer que a primeira pessoa a me convidar para um podcast em Fortaleza foi o Arcelino Neto, cara que a gente gosta muito, gente fina, e você que a gente já tem uma parceria legal, né? Então, eu acho que é uma tabelinha para fazer gol de placa, né? Pronto, para fazer gol de placa. Hanover, a gente vai falar, a seleção, o técnico fez a convocação essa semana, né, dos 26 jogadores que vão integrar a seleção brasileira nesta Copa, e a gente vai conversar sobre isso, mas antes eu queria, antes de a gente entrar mesmo no assunto Copa do Mundo, e também sem deixar, né, porque tem muito a ver, eu queria que a gente relembrasse um pouquinho da história do nosso Castelão, que hoje é a Arena Castelão, mas que foi inaugurada em 1973, e tem uma história muito interessante, você tem um amigo que faz parte dessa história, né? É parceria, né? Uma parceria legal, com entrevistas e tudo. Entrevista disponível na nossa página no Instagram, Vitor Hanover Oficial, com Demerval Diniz. Engenheiro, né? O Juraci, ele fez o desenho ali do Castelão, né? Desde a planta e acompanhou tudo. Impressionante. E o Demerval Diniz é nosso parceiro querido, presidente do Hotel Gran Mareiro. Presidente do Hotel Gran Mareiro, que é o seguinte, eu vou falar aqui para vocês. O Hotel Gran Mareiro é um hotel credenciado FIFA. A Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027 vai ser realizada no Brasil e haverá jogos aqui em Fortaleza. As seleções vão ficar hospedadas no Hotel Gran Mareiro, na Praia do Futuro. E o presidente é o Demerval Diniz. A gente envia um abraço para ele, parceiro querido. A gente fez uma entrevista sobre o Castelão, sensacional. E em breve, já está na nossa agenda VH Produções, uma nova entrevista, né? O Demerval vai relembrar assuntos históricos do futebol, assuntos históricos da engenharia e da maior paixão da vida dele. Sabe qual é a maior paixão da vida dele? Não. Aviação. É igual o Valdones, nosso querido Tom Barros, entendeu? Que é o pessoal ali da aviação. E o Demerval Diniz, ele é piloto, né? Valdones, piloto. Tom Barros, piloto. Então, eu gostaria de enviar um abraço para o presidente, né, do Hotel Gran Mareiro, o nosso Demerval Diniz, engenheiro que fez, né, o Castelão existir ali no início. Ele que pensou, desenhou, aí obviamente que toda uma equipe, né? Toda uma equipe. E se você quer saber mais sobre essa história,
você pode entrar no nosso Instagram, Vitor Hanover Oficial, e aí você vai conhecer tudo. E faça uma visita, vá conhecer o Hotel Gran Mareiro, qualidade internacional, hotel credenciado FIFA, Copa do Mundo de Futebol Feminino 2027. Tá resolvido? Tá resolvido. Valeu. Aproveito e mando um abraço também para ele, né? Grande empreendedor, gera empregos, né, em Fortaleza e é responsável aí por essa hospitalidade que Fortaleza é conhecida no mundo inteiro, né? Pela hospitalidade, e ele faz parte desse processo. Faz parte. E outra coisa, viu, Juraci? O hotel lá, o Gran Mareiro, eu tive lá fazendo umas gravações e tudo. Em breve vou lá para fazer a entrevista com o nosso querido Demerval, mas e também tem um voo que a gente vai fazer, um voo acrobático, né? E aí, ô Juraci, rapaz, eu tive lá no hotel, é um negócio assim de cinema, entendeu? De cinema. Eu fiquei satisfeito, por quê? Porque aquilo ali é um cartão de visitas, né, para nossa cidade, quando as seleções internacionais chegarem aqui, né? Então, um hotel na Praia do Futuro, de frente para o mar. Fiquei impressionado. E outra coisa, fui muito bem tratado. Um abraço para Thaís, da assessoria de comunicação do hotel, me recebeu muito bem. E o Demerval já é de casa. O Demerval é do time do Valdões, do time do Tom Barros, nosso parceiro querido. Em breve a gente tá aí, Demerval. Pois é isso, foi bom a gente falar do Castelão, porque é o seguinte, o Castelão foi palco da Copa do Mundo de 2014, né? Sim. 2014, né? Opa, tudo bem, Braciano? 2014. Prazer te ver, irmão. Então, o que acontece? 2014. A seleção brasileira jogou aqui. Agora, eu lembro bem da primeira vez que a seleção brasileira jogou aqui no Estádio Castelão. Foi contra o Uruguai. Eu estava nesse jogo. O Brasil ganhou de 1-0, gol do Getúlio, lateral. Gol do Getúlio de pênalti. Você se lembra desse jogo? Lembro. Rapaz, o Juraci, eu estava nesse jogo. Esse jogo foi o Brasil e Uruguai. A primeira vez que a seleção brasileira jogou no Castelão, se eu não me engano, foi. É porque hoje tem tudo Google, tudo que a gente disser aqui, né? Mas se eu não me engano, foi em 1980, né? 80 foi. 80, não foi? 1-0, gol do Getúlio de pênalti. Rapaz, o Juraci, eu estava no Castelão. Meu amigo. Hoje, porque aí depois a FIFA. Um abraço, irmão, bom te ver. Porque aí depois a FIFA, não foi, colocou uma regra que não pode mais, né? O tanto que tem jogo no Maracanã, que também foi palco de Copa do Mundo, não só uma vez, né? Foi palco da Copa de 50 e também da Copa de 2014, né? Sim. A Alemanha foi campeã em cima da Argentina com o gol do Mário Götze, né? 1-0, não foi? Jogaço sensacional. Então, a gente estava falando dos estádios, né? Do Castelão, eu acho que você se referia ao PV também, né? Porque, pronto, aí o que eu gostaria de saber com você é o seguinte, o interessante é que antes o Castelão, ele nasceu meio que um sonho, né? Mas você lembra bem da época que só existia o PV, né, Juraci? Sim. Aí a seleção brasileira não jogou aqui, mas, por exemplo, mas as estrelas campeãs do mundo estiveram aqui, Pelé, Garrincha, né? Jogando por times, por seus clubes, né? No PV. Você lembra de algum momento desse? Lembro de muito jogo no PV, Fortaleza e Santos, Pelé em 1973, o Santos ganhou de 5-1, 3 gols, não me lembro se foram 2 ou 3 gols do Pelé. Eu tive esse privilégio de ver o Pelé jogando, né? Assim, você teve o privilégio de ver muitos artistas também, muitos artistas da bola que eu falo, mas às vezes quando eu vejo alguns jogadores de hoje, da atualidade, com tanto destaque, e as pessoas valorizando muito, né, determinados jogadores, eu lembro assim, eu fico pensando assim, cara, essas pessoas não tiveram o privilégio que eu tive de ver Pelé, Tostão, Sócrates, Toninho Cerezo, cara. Tudo craque, né? Falcão, Zico, né? Rivelino, alcancei Rivelino jogando aquela patada esquerda que ele tinha lá. Impressionante. Esse povo aí, todo jogou no PV, né? O PV era a nossa principal praça de esportes até 1973, que foi quando inaugurou o Castelão. O PV era o quintal de todos nós, como ainda hoje as pessoas dizem, né? Quando tinha jogo no PV, era gente daqui, vindo lá de cima, vindo lá da Ponte Vieira, vindo da universidade,
né, tudo em torno do estádio, que hoje não, hoje Castelão todo mundo vai de carro, naquela época não, era todo mundo a pé aqui no PV, tudo pertinho. E eu tive esse privilégio também de participar da inauguração do Castelão, como você bem lembrou agora há pouco, que a arquibancada era só dos lados, né? Por trás das traves não tinha ainda arquibancada, e foi uma época muito bacana, e é legal a gente ter participado desse processo, ter acompanhado essa evolução, e hoje a gente tem uma das arenas mais modernas do mundo, né? Do mundo. Que é a Arena Castelão. Inclusive, aconteceu um fato na Copa de 2014, na Arena Castelão, em Fortaleza, que foi aquela contusão do Neymar, né? Que foi uma covardia, aquela entrada, né, do zagueiro da Colômbia, né? Era o Zúñiga, né? Ali ele se sair preso ali, viu? Ele se defende, né? Tudo, mas não tem, rapaz. O Neymar estava de costa e ele chegou e foi uma pancada. Né? Eu não gosto nem assim de chamar, de dizer deslealdade e tudo, mas, por exemplo, quando você está disputando uma bola frente a frente é uma coisa, mas ele chegou assim como um trator, né? Foi pesado aquilo ali. Para um jogo de futebol, o Neymar saiu dali direto para o hospital, né? Foi. O pessoal diz que quando ele caiu, ele levantou perguntando se tinha anotado a placa do caminhão, né? Foi, rapaz, impressionante. E aí, logo na sequência, o que é que acontece? No próximo jogo em Minas Gerais, no jogo seguinte, né? Não sei bem se houve um jogo antes, essa coisa da memória, tudo que a gente é podcast, a gente vai pela memória, não tem negócio. Mas assim, aí depois houve aquele jogo, né, que aí o Neymar não participou, que aí foi o 7-1 contra a Alemanha, que foi a maior derrota do Brasil em Copas do Mundo, né? Mas ali tudo começou, na verdade, no Castelão. Em Fortaleza. Porque desorganizou. O Neymar naquela época era o auge, né? Muito jovem. E um futebol impressionante, porque o Neymar, para você ter uma ideia, hoje o Brasil todo comemora a convocação do Neymar, mesmo com os problemas físicos, mesmo sem aquela rapidez, mas o Neymar, ele é gênio em um determinado... Por exemplo, eu estava vendo aí o Cristiano Ronaldo agora, resolvendo o campeonato para o Al Nassr lá na Arábia. O que acontece? Esses com 41 anos de idade, 41 anos de idade. Então o que acontece? Esses caras são gênios. O Messi é um gênio. Então, por exemplo, o Neymar não tem... Meu amigo, o cara fica ali no banco de reservas, o jogo está complicado, chega 30, 35 minutos do segundo tempo, o cara entra, o outro time já está cansado. Eu vi inclusive o Renato Gaúcho conversando sobre isso, treinador, né, conversando com o Romário sobre isso e tudo. Cara, você coloca o Neymar quando o jogo já está... O outro time já está cansado, ele entra. Então fica uma coisa... E aí a genialidade pode resolver em um lance. Por isso a importância dele. E a importância da convocação, muita gente ficou assustado, porque o Brasil festejou como se tivesse feito um gol quando o Ancelotti citou a convocação do Neymar. Mas por que isso acontece? Pela dificuldade do ídolo ter a identificação com o público brasileiro. Não por culpa deles. Os jogadores, eles vão lutar pela vida muito cedo. Você sabe, eu tenho um primo hoje que joga no futebol da Arábia Saudita. Saiu aqui do Brasil com 17, 18 anos, né? Jogou no Fortaleza, jogou no Juazeirense. Aí o Grêmio viu, menino, isso ele com 12 anos, 13 anos, foi para o Grêmio, de lá... Então, por exemplo, ele já foi convocado para a Seleção Brasileira sub-15 quando estava no Grêmio. Mas aí, para o grande público, quem foi que o grande público brasileiro viu crescendo? O Neymar. Para você ver, ele foi... O Real Madrid queria contratá-lo quando ele era menino, né? Ele foi lá com o pai dele e tudo, e ele olhou para o pai dele e disse que queria voltar para o Brasil. Aquilo ali, ele menino, teve... Por quê? Porque aí, rapaz, quando ele começou a conquistar, né? E outra coisa, viu, Juraci? Além de conquistar os domingos, as quartas, os jogos, o Neymar no início da carreira era um negócio assim absurdo. Não era fora de série, né? Totalmente fora de série. Aí, o que acontece? O público brasileiro começou a acompanhar aquilo ali. De repente, o cara ganhou uma Libertadores e tudo. Aí foi pro Barcelona, aquele show de bola e tal. Aí depois que as coisas mudaram. Mas assim, quando ele vestiu a camisa 10 da seleção brasileira, o público brasileiro sabia quem ele era. Então nós temos quem aqui? Nós temos o Paquetá, o público viu, a torcida do Flamengo viu. O Vini jogou pouco. Eu estou dizendo jogou pouco aqui o tempo. Não futebol, porque eu acho que ele é muito bom jogador, rápido, eficiente e tal.
né? Mas assim, o público, o brasileiro viu o Vini jogar futebol, certo? Certo. Aqui, o brasileiro. O Neymar, né? O goleiro foi convocado agora, um dos três, o Everton, jogou aqui a vida toda, né? Inclusive ele é do Acre, né? Jogou o Palmeiras, ganhou tudo lá no Palmeiras, está no Grêmio. São jogadores, porque a gente vai... Eu acompanho aqui, hoje em dia, com internet, tudo, tem a galera da nova geração, sabe, Juracy? Sei. Inclusive, por exemplo, eu quero acompanhar aqui as notícias do Vasco. Aí tem a Ju Medeiros. Eu descobri aqui uma página do Instagram e ela faz comentários sobre o Vasco. E eu gosto de acompanhar aquilo para saber o que é que a juventude está pensando do futebol e tal, né? Aí na internet eu já descobri, eu vejo assim, aquelas frases importantes para o nosso dia a dia. Tem a Lili Gurgel, né, que já é psicóloga. Aí tem a apresentadora Isis Meurer, uma revelação, tá entendendo? São pessoas que estão surgindo, né, dessa nova geração e que mudaram. Por quê? Porque a gente vai escutando o que é que a juventude pensa e a gente vai acompanhando o que a juventude está fazendo. Essa é a vantagem da internet. Então, a gente tem a possibilidade, sabe, Juracy, de acompanhar o que as pessoas estão conversando e tudo. Quando esses jovens jogadores, eles vão embora, e aí, por exemplo, o Ryan, do Vasco, o torcedor vascaíno viu o Ryan jogar. Ele jogou nas categorias de base muito tempo. Eu acompanho também as categorias de base aqui do Vasco no Instagram, vejo alguns jogos e tal. Jogou no profissional e chegou na Inglaterra e começou a fazer gol. Outro jogador que o público brasileiro viu, o Endrick. O Endrick, o público brasileiro viu. Uhum. Agora, os demais, se você pegar a lista, tem vários que o público brasileiro não viu, né? E é aí onde entra o quê? O trabalho de uma comissão técnica, o trabalho dos observadores, porque o importante é que a gente tenha os melhores jogadores. Isso daí, no meu ponto de vista, a gente trabalha com isso aí, obviamente, com 99%, né? 98%, 99%. Os melhores jogadores. Aí, no caso do Neymar, o extra-classe, no meu modo de pensar, tem que ir. Não está 100%? Resolve, tem que ir. Porque não é todo dia que acontece o que aconteceu em 2002, quando o Brasil inteiro pediu o Romário, mas o que é que acontece? O Luiz Felipe Scolari não levou, e eu não vou entrar no mérito da questão, mas ele tinha como resolver o quê? Ele tinha um Ronaldo, ele tinha um Rivaldo, ele tinha o Ronaldinho Gaúcho, ele tinha gênios. Não é o que acontece no futebol de hoje. A gente tem que concordar com isso. Então, por exemplo, se a gente fizesse uma viagem no tempo, e isso que a gente está conversando agora, fosse nos tempos de hoje, era impossível um Romário, na juventude, hoje, jogando o que ele jogava, ele ficar fora da Copa do Mundo. Ele iria. Por quê? Porque não dá para comparar. Ele jogava muito mais do que os outros que estão aí. Você está entendendo? Tudo bem, mas respeitando as mudanças do tempo. Hoje tem a fisiologia do futebol, né? A fisioterapia mudou muito, até para a recuperação dos jogadores. O Romário sofreu muito com lesões, mas você compreendeu o que eu estou querendo dizer, né? Uhum. Que em 2002 o Brasil teve condições de se dar ao luxo de não levar o Romário, que é um dos maiores jogadores de futebol da história. Você já imaginou? Isso acontece no Brasil, Juracy. Em qualquer outro país do mundo, o Romário era fora de série, cara. Extra classe. Aí isso aconteceu no Brasil em outras oportunidades. Eu vi um podcast do Zico falando da Copa do Mundo de 74. O Zico, em 71, já entrava, ele era geração Zico, Roberto Dinamite. Em 71, eles jogavam o quê? Algumas partidas ali no Juvenil e tal, um no Vasco e outro no Flamengo, mas já estavam ali. Em 74, o Roberto Dinamite foi campeão brasileiro pelo Vasco da Gama e artilheiro do Campeonato Brasileiro em 74. O Zico estava voando, cara, no auge. Lembrando que da geração, né, pós-Pelé e chegando aqui mais ou menos até o dia que o último jogo do Zico, o Zico foi o maior deles, né? Porque aí eu não vou falar do Ronaldo, não vou falar do próprio Romário, porque é uma geração diferente. Eu estou falando ali Copa 82, Copa 86, né? 86 foi a última Copa que o Zico participou, né? 90 ele não teve, já foi outra geração, né? E aí que 90 já foi uma geração que
começou a ser desenhada para ganhar 94, entendeu? Você pegar aí, né? O Romário jogou uma partida, se contundiu, né? 90, mas aí 94 foi o grande líder, grande campeão. Então, é isso que eu estou te falando. A gente começou aqui com o Neymar e entrou nessa história do Zico para dizer o seguinte, que nesse podcast eu vi o Zico dizendo que em 74 ele tinha plenas condições de ser convocado, porque aí quem está dizendo sou eu. Em primeiro lugar, ele era fora de série. E ele estava jogando pra caramba, mas aí a seleção ainda tinha muito aquela história daquele espelho da Copa de 70, entendeu? O Pelé disse que não ia, né? Inteligentíssimo, né? Disse, rapaz, 58, 62, 70, resolveu, né? Agora é com você, resolveu, né? E aí, na Copa de 74, o Brasil ficou muito com aquele espelho, sabe? E aí eu lembro bem, pegou logo a Holanda com o carrossel, né? O Cruyff e tal. E aí, essa mudança, né? Para esquecer um pouco, ou então mesclar com a geração. Aí quem era que estava lá? Estava o Leivinha, estava o Luiz Pereira, o goleiro já foi o Leão, né? 74. Que o Leão estava na Copa de 70, o titular, como reserva, o titular era o Félix. Mas assim, as coisas foram ser desenhadas e o Zico não foi em 74, aí foi em 78. Porém, o que é que acontece? Aí começou aquela história que era uma mistura danada, porque não podia convocar o fulano, o Reinaldo, aí tinha as questões políticas, entendeu? O envolvimento, que aí o cara, se tivesse uma manifestação política, já havia dificuldade para convocar, se podia ser convocado. Essas questões que fogem da questão do gramado. Porque, por exemplo, o Reinaldo é citado por várias pessoas como um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, né? Aí o Roberto Dinamite. Rapaz, o Roberto Dinamite, na Copa de 78, foi convocado porque o Nunes, que, né, foi chamado não sei o quê, um não foi, o Roberto Dinamite foi. O cara é o maior artilheiro do Brasil. Tá entendendo? Na Copa de 82, aí foi ali, o Careca se machucou, o Roberto Dinamite. Aí o Tele insistiu ali com o Serginho. Aí é onde a gente vai chegar na Copa de 82. Nós temos aqui alguns detalhes sobre a Copa de 82, porque a Copa de 82, a seleção de 82, ela é especial para o público brasileiro. Como é que pode? Né? Impressionante. Eu queria que o público brasileiro tivesse esse mesmo carinho pela seleção de 50. Que foi crucificada, porque perdeu para o Uruguai dentro de casa, no Maracanã. Rapaz, chegou na final, jogou de igual para igual, fez grandes jogos na Copa e perdeu a final. Não é a vida. Depois, em 58, foi lá e ganhou. Não é verdade? Aí, por exemplo, a seleção de 50 jogava muita bola, Juraci, mas perdeu. E aí? É o que acontece com a seleção de 82. A seleção de 82 era a seleção show de bola, né? Desfilava futebol. Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior, né? Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico. Serginho, Éder. Aí tinha ali o Paulo Isidoro, entrava às vezes, o Batista entrava ali no meio de campo e tal. Então, era um timaço. Mas aí, o que é que acontece? O Brasil começou a observar, aí tinha aquela história de bota-ponta, Tele, né? Porque ele jogava muito ali com... Mas o time jogou bem, jogou muita bola na Copa do Mundo. Mas pegou a Itália, que fez exatamente, eu vou dizer para você, fez exatamente o contrário daquilo que o Brasil fez. O que foi que aconteceu? O Roberto Dinamite, em 82, ele estava no top dos maiores artilheiros do futebol brasileiro. E naquela época, a seleção era formada por jogadores que atuavam no Brasil. Na Copa de 82, você tinha o Falcão, que já era o rei de Roma, né? Estava jogando no exterior. E, se eu não me engano, mais uns dois. Também o pessoal que está em dúvida vai lá no Google. Mas a maioria jogava no Brasil. Aí eu não tenho dúvida. A maioria jogava no Brasil. E o Roberto Dinamite, rapaz, foi porque o Careca se machucou, não sei o quê. E a torcida pedindo. E o Serginho, para você ver, o Serginho, um grande goleador. E o pessoal crucifica muito também o Serginho, e eu lembro o seguinte, ele não pediu para estar lá não, cara. Alguém colocou. Então o Tele, aí já entra uma outra onda. Qual é? Eu posso fazer críticas ao trabalho dele com todo respeito, porque eu sempre tenho muito cuidado, sabe, assim, para estar criticando quem não pode me responder, entendeu? Eu tenho um respeito pelo Tele Santana, que Deus o tenha, né?
amém. E tudo. Agora, nós estamos falando aqui de uma questão profissional em si, né? Ele montou uma super seleção. Faltou o Roberto Dinamite ali, e o Brasil todo sabe disso, né? Encaixaria. Em 78, o Cláudio Coutinho colocava o Zico, tirava o Roberto. Aí colocou o Jorge Mendonça. Aí, quando colocava o Roberto, tirava o Zico. E o Zico e o Roberto nunca perderam jogando juntos pela seleção brasileira. Outra dupla, Bebeto e Romário, nunca perderam jogando os dois, né? A dupla, para ajeitar o português. A dupla nunca perdeu jogando junto. Aí agora, dizendo, os dois, Bebeto e Romário, jogando juntos, nunca perderam. Garrincha e Pelé, sabe quantas vezes o Brasil perdeu com Garrincha e Pelé em campo? Nenhuma. Roberto Dinamite e Zico, a mesma coisa. Então os treinadores, eles não tiveram rapaz, aqui o ataque é Zico e Roberto Dinamite. Aí você sabe o que foi que a seleção italiana fez? O Paulo Rossi, o treinador Enzo Berzot, da seleção italiana, o Paulo Rossi estava suspenso, né? Negócio, escândalo da loteria, não sei o quê. Depois ele foi inocentado, né? Entendeu? Enfim, a Itália esperou por ele até o último minuto. E por coincidência, tinha um artilheiro que foi artilheiro do campeonato italiano que se chama Roberto também. Eu só não me lembro do sobrenome dele. Mas o cara estava fazendo gol todo jogo. Só que o homem de confiança do Enzo Berzot era o Paulo Rossi, porque ele sabia que o Paulo Rossi chutava para dentro. Em primeiro lugar, chutava para dentro do gol. Você vê os 3 gols que ele fez contra... Eu já assisti aquele jogo todo, inclusive na pandemia não passava, né? Os jogos todinho, né? Eu assisti um bocado de jogo. Né? Esse foi um. Rapaz, o Juracy, o goleiro tinha que se virar, porque o Paulo Rossi, ele chutava para dentro do gol. Entendeu? Dificilmente você observa um jogo completo aí que, rapaz, o Paulo, ou a bola ou batia na trave ou o goleiro tinha que pegar. Porque ele chutava a bola. Esse era o diferencial. Entendeu? E a seleção italiana, ela esperou a suspensão do Paulo Rossi, o treinador chegou para ele e disse, olha, porque quando o cara é suspenso assim, ele não pode nem treinar no clube, né? Ele ficou treinando particular, entendeu? Com um profissional, e ficou, quando acabou a suspensão, convocado. E o cara que estava fazendo os gols não foi. E foram perguntar, ele disse, rapaz, porque esse daqui, o Paulo Rossi já tinha jogado a Copa de 78, já tinha aquela experiência, ele sabia o que estava fazendo. Já a seleção brasileira, então eu vi o Zico falando sobre isso também. Eu sempre observo, sabe, Juracy, pessoal, as entrevistas do nosso saudoso Roberto Dinamite, entendeu? Falando sobre a seleção de 82, dizendo da vontade de jogar. Quem eu acompanho muito aqui também no Instagram, o Edinho, zagueiro, jogava muito. E dizendo que naquela seleção de 82 também... Puxa, então a gente observa que todo mundo ali querendo jogar porque tinha nível para jogar. Não é isso, Juracy? E aí, já que a gente está falando da seleção de 82, agora eu vou tornar aqui o nosso papo mais light, né? A galera jogava bola, o pessoal fala hoje que existe um jogador de futebol digital influencer, né, Juracy? Mas eu gostaria de dizer, olha aqui, é aqui, né, Celina, da frente, né? Olha aqui. Quem é esse daqui? Júnior. Maestro Júnior. Esse é um LP que eu tenho, Maestro Júnior. E você estava me falando, interessante, ô Juracy, porque esse LP tem aqui as duas músicas, eu estou sem óculos, Sociedade de Óculos, você está... Certo. A música que você estava me falando que fez sucesso é Voa Canarinho, Voa, que Canarinho. Ele cantava, né? Cantava. E é interessante que esse disco, mas aqui são 2 músicas, são outras músicas, né? Quais são essas músicas aí? Vibrar de Novo, né? E Macarrão na Feijoada. Ah, rapaz, então eu acho que esse disco aqui é de 86, viu? É de 86. O Canarinho foi na Espanha, né? 82. E aqui o Macarrão na Feijoada, que a Copa 86 foi no México, né? Foi. A Argentina foi campeã, né? 86 foi com o show do Maradona, né? Inclusive com aqueles gols. O homem fez gol até de mão, né? Pois é. Tá aqui. Então, rapaz, agora, Juracy, será que tem o ano desse LP aqui? Que é da minha coleção. Será que tem o ano aqui? O pior é que aqui é... é outro, né? É outro, né? Certo. Aqui a gente vai entrar... Olha só.
Fagner e Zico. Fagner e Zico. Aqui, Aí essa música aí foi o maior sucesso do Carnaval de 1983. 83, né? 83, Então foi pós-Copa de 82, né? Foi. Fagner e Zico, Batuquê de Praia. Olha só, que legal. Grande sucesso. E tem uma história interessante que quem era para gravar esse disco com o Fagner era o Martinho da Vila, né? Era o Martinho da E Vila. não deu certo por questões de gravadora, né? E ele pegou e chamou o Zico e disse, rapaz, né? Rapaz, é você mesmo. É E você eu dizia, mesmo. rapaz, eu não sei cantar não, mas vai aprender, né? Vai aprender. E ficou muito bacana. Ficou, e assim, tudo bem produzido. Aí tem um videoclipe, você já viu na praia, né? Já. Legal, videoclipe e tal. Tá aqui, eu fiz questão de mostrar isso aqui, porque eu já vi também várias entrevistas do Porque o Fagner, ao longo da trajetória dele artística, paralelamente, ele foi um boleiro, né? Boleiro. Amigo de muitos jogadores de futebol. Inclusive, ele é compadre do Zico, né? Compadre do Zico. É padrinho de um dos filhos do Zico. Então, o Fagner, ele trouxe muitos jogadores de futebol para jogar aqui no estádio, no campo dele, né? O Canteirão, que fica ali depois de Messejana. Então ele é um cara que acompanhou nas Copas, em várias Copas do Mundo, ele esteve na delegação, né? Na delegação. Com os jogadores, né? Tinha um cartaz muito grande em relação aos jogadores de futebol. Eu queria aproveitar para falar com você, porque o ouvinte que está aqui, que não sabe, eu vou dizer agora, nós estamos aqui diante de um cara que cobriu uma Copa do Mundo, né? Victor Hannover cobriu a Copa de 1998 na França, né? Na França. Aquele fatídico gol do Zidane, né? Do Zidane, né? Na final foi 3-0, 2 gols do Zidane, né? 2 gols do Zidane. Eu queria que você, se você falasse um pouquinho para a gente da sua experiência nessa cobertura. É o seguinte, interessante você me falar sobre isso, porque na verdade a Copa de 98 a gente foi com equipe incrível, né? Tom Barros, meu pai, né, que foi, além de ser o narrador, ele fez parte também de toda a produção executiva, tá entendendo? A montagem da engrenagem, tá entendendo ali? Aí tinha aquela equipe completa de grandes narradores, né? E a Rádio Verdes Mares, rapaz, com uma força impressionante, para você ter uma ideia, a Rádio Verdes Mares fechou uma parceria, então foi repórter de Pernambuco, foi repórter da Paraíba, foi o Bolinha, repórter famoso, se eu não me engano ele é até cearense, mas a carreira toda ele fez no Piauí, foi representando o Piauí, não tenho certeza se ele é cearense, mas ele, narrador, então a Rádio Verdes Mares, ela fechou essa parceria, então tinha repórter de Pernambuco e tal. Aí tinha também, rapaz, o Foguinho, que é aqui de Juazeiro do Norte. Você lembra do Foguinho, né? Sim. Excelente narrador, também fazia parte dessa equipe. E aí, a gente foi acompanhar aquilo ali, foi uma coisa impressionante. Eu poderia ter participado de outras Copas do Mundo, tranquilamente, porque eu tenho mais de 30 anos, mas eu não fui convocado, né? Eu fui convocado para uma, né? Me convocaram, eu fui. É igual jogador de futebol. Né? Não fui convocado, eu não dizia, ei menino, vem cá, ei, deixei eu ir. Não, no dia que colocaram lá, rapaz, está aqui. E eu, na época, é bom que se frise, né? Eu acabei de falar, eu era repórter titular absoluto da Rádio Verdes Mares, né? A equipe Paulino Rocha, né? Então, naquele tempo que o rádio AM tinha uma força muito grande. Força impressionante. Rapaz, olha, ô Juraci, a gente, para você ter uma ideia, a gente da Rádio Verdes Mares, a gente foi a todos os jogos nos estádios, certo? A gente acompanhou todos os treinamentos da seleção brasileira em todos os locais onde a seleção ia. A gente foi a Nantes, a gente foi a Marseille, que foi o maior jogo de futebol que eu já assisti no estádio, né? Porque eu já assisti tanto jogo pela televisão, agora pela internet, mas no estádio, o maior jogo que eu já assisti na minha vida foi a semifinal da Copa de 98, Brasil e Holanda. E o Tafarel, o Tafarel e o Gomes Farias aqui. E aí a imprensa mundial, e o Gomes Farias começou a narrar aquele jogo, e era Tafarel para lá e para cá, e o pessoal via para bater fotografia, porque era uma coisa diferente, né? Do habitual. Então, e aí naquela época o Carlos Fred, né? Você lembra? Carlos Fred.
Carlos Fred narrando futebol de uma forma espetacular. E o meu pai na categoria, né? Narrador. Sempre, né? Categoria. Até hoje. Até hoje, categoria. Fidalgo, né? Muita categoria narrando futebol. Então a equipe era essa. E o pessoal, eu fui convocado porque eu era o repórter titular. E voltando um pouquinho no tempo, quando eu tive na Rádio Tamoio, eu cobri a seleção brasileira pela primeira vez. Eu acompanhei primeiro, eu narrei, já contei essa história algumas vezes, narrei Brasil e Polônia no estádio Santa Cruz, lá em Ribeirão Preto, terra do nosso querido Sócrates. Nasceu em Belém, o pai dele, seu Raimundo, cearense, né? Cearense, seu Raimundo, dona Guiomar, aqui da Messejana, né? Aí foram embora para Belém, o Sócrates nasceu em Belém. Aí depois foram embora para São Paulo, Ribeirão Preto. Eu conheci lá o local onde o Sócrates começou, que foi no Botafogo de Ribeirão Preto, estive lá. E aí eu cobri a seleção brasileira nessa época, quando eu fui para a Rádio Tamoio do Rio. A sede da CBF é impressionante. Hoje eu vejo a sede da CBF aí, um palácio, né? Museus e tudo. Rapaz, Juraci, a sede da CBF ficava no centro do Rio de Janeiro, na Rua da Alfândega, do lado ali da Candelária e tal, num prédio, mas com o elevador bem apertadinho, o pessoal... Aí a convocação da seleção brasileira, eu vi aqui agora, era o cearense, inclusive a minha tia Mana foi casada com o irmão dele. Era o Roberto Vieira, o Gata Mansa, era o assessor de imprensa da CBF. Da CBF, cearense. Eu lembro. Aí na convocação, sabe o que era que acontecia? Tinha um programa aqui na Rádio Verdes Mares, o programa do Super Zé Augusto, você lembra? Sim. Que era de tarde, né? Ele era repórter do Ceará e fazia um programa de variedades, música, né? Sim. Aí eu estava lá no Rio, às 4 horas da tarde, convocação. Hoje não tem aquele negócio aí, entra o Ancelotti, os outros treinadores. Naquela época, mas passava o Roberto Gatamansa, alô, Renan Vieira, irmão do Renan, campeão pelo Fortaleza, né, presidente. Né, irmão do meu querido e saudoso Rogério Vieira, pai do Roger Gouveia, preparador físico, querido, maravilhoso. E o Gata Mansa, sabe como era que saía a convocação da seleção? Rapaz, a gente ficava tudo aqui, era eu, o Denis Menezes, que era o repórter veterano lá da Rádio Globo, super repórter, né? E a reportagem lá do Rio, eu estava lá naquela época, né? Eu era menino, tanto que o Denis Menezes, eu me lembro bem que a gente fazia essa transmissão via telefone, mas naquela caixa de som que a gente ligava, né? Aí tinha um bocado de tomada, aquela mala, pronto, a gente ligava a mala de som na linha telefônica e falava no microfone, né? E eu cheguei lá, eu lá sabia montar aquilo, macho. Aí veio o Denis Menezes, rapaz, o repórter especialíssimo da Rádio Globo, e veio me ensinar e tal, e eu... Então, a convocação, às 4 horas da tarde, mas aí saiu o Roberto Gatamansa, cearense, assessor de imprensa, com papel na mão, com o nome dos convocados, entregando para um e para outro, para aqui. Aí o cara pegava, tá aqui, saiu, o repórter já dizia, não tinha esse negócio do treinador, ia falar depois. Sim. Não tinha esse negócio de entrevista coletiva, não tinha isso. Rapaz, aí eu ficava lá na Rua da Alfândega, a gente ficava numa sala e recebia esses papéis. Eu não lembro bem, sabe, Juraci, faz tantos anos isso, mas se eu não me engano, aí depois que todo mundo já estava com a relação, aí eu ligava aqui, o Super Zé Augusto me colocava no ar. Vitor Ronaldo, nós estamos aqui na sede da CBF e tal, não sei o quê. Nós estamos acabou de sair a convocação da seleção. Aí dizia lá com a lista oficial, lá direto da CBF. Eu não lembro, agora no momento, se existia essa coletiva com o treinador. Na convocação. Acho que não. Eu acho que não, eu não lembro. Não vou mentir para você, eu acho que eu não lembro. Mas o que eu lembro bem é a forma como a convocação saía. O assessor de imprensa vinha com o papel na mão e entregava para todo mundo. Sim. Né? Outra coisa que eu queria te falar, de curiosidade, foi o seguinte. Na Copa do Mundo de 98, aquela história do Ronaldo Fenômeno, né? Sim. Quando a FIFA... porque existe uma obrigação, acho que existe até hoje, de uma hora e meia antes, a escalação tem que ser, né, divulgada para todo mundo. Então, o que foi que aconteceu? Nesse jogo, eu fui e havia outros repórteres, né, e tudo. Então, eu era escalado um jogo para fazer a transmissão ali na qualidade de repórter. No outro jogo, eu ficava para fazer as entrevistas pós-jogo, certo? Na final da Copa do Mundo, eu fui escalado para fazer as entrevistas da festa da seleção, se tivesse sido campeã, entendeu? Nesse jogo Brasil e Holanda, que foi na semifinal, eu participei da transmissão, certo? Mas não participei da entrevista coletiva, porque existia um sorteio para que ficasse equilibrada a cobertura, todo mundo fizesse a cobertura do jeito que é para ser.
Mas na final, eu não participei da transmissão porque eu ia fazer as entrevistas depois do futebol, depois do jogo. Rapaz, quando aquele papel da FIFA, o papel oficial, chegou, a gente tudo no estádio já, cada qual no seu local, esperando. Aí chega a relação sem o Ronaldo, Edmundo no lugar do Ronaldo. Rapaz, ninguém entendeu nada. E, assim, as grandes emissoras, 2 ou 3 maiores emissoras, deixaram ali um repórter, mas você sabe que ninguém viu, né? Você já viu alguma vez, de 98 para cá, alguma imagem do Ronaldo sendo levado para o hospital? Não tem. É um mistério até hoje. Até hoje, ninguém nunca viu. Então, eu estou lhe dizendo que eu estava lá. Eu estava na hora que aquilo ali, porque aquilo ali aconteceu antes, né? Bem antes e tudo. Quando eu soube dessa história, por quê? Porque eu estava no estádio, o pessoal estava fazendo a transmissão, eu já disse aqui, nesse dia eu iria trabalhar no pós-jogo, fazendo as entrevistas. Então, naquele momento, quando chegou, ninguém entendeu nada. E aí o restante da história o Brasil todo sabe. O Ronaldo entrou e aí o Zidane foi quem resolveu o jogo, né? Foi 3-0, 2 gols do Zidane do mesmo jeito, né? Entrou de cabeça ali e tal. Então, foi um momento muito marcante profissionalmente para mim. Vou te falar alguns detalhes que são interessantes e são marcantes. Eu falei aqui no podcast com você, falei no podcast dos meninos do Maestros da Bola, do meu orgulho de ser cearense, do meu orgulho do meu sotaque. Eu tenho orgulho da minha região, tenho orgulho da forma como eu falo. A gente fala tudo aqui do mesmo jeito, eu, você, o Acelino, a gente se senta aqui, né? Então, assim, eu tenho orgulho de tudo isso, né? E o que foi que aconteceu? Existia ali uma confraternização universal, entendeu? Então eu sentava aqui, eu cearense estava sentado com os parceiros de Pernambuco, com os parceiros de São Paulo, do Rio Grande do Sul, a gente ali sentado, conversando, batendo papo, quer dizer, o Brasil na sua essência, vivendo o futebol mundial na Copa do Mundo. Isso é uma coisa inesquecível, sabe, Juraci? A gente ter essa participação, conversar, conhecer as pessoas, né? Então, naquela Copa, eu lembro bem, foi a primeira vez que eu vi o Reinaldo, nosso querido Reinaldo, né? E tantos outros, eu estou falando porque o Reinaldo, na Copa de 98, ele foi como comentarista, né? De uma emissora, mas estava lá na parte da imprensa e tudo. Foram coisas interessantes. Aí teve outra Copa, que foi a Copa de 2014, que essa Copa eu fiz a cobertura também, eu poderia até colocar no currículo. Eu não coloco no currículo pelo seguinte, porque eu acho que cobrir a Copa mesmo é você estar nos treinamentos e nos jogos, né? Na Copa de 2014 eu fiz a cobertura já para a TV Diário, mas eu fiz a cobertura do comportamento do torcedor, entendeu? Então, o que era? Era o torcedor chegando no estádio, os torcedores desembarcando no aeroporto, os torcedores nos hotéis. As minhas reportagens eram direcionadas para esse tipo de trabalho, entendeu? Então, quem ia para o estádio era uma outra equipe que era escalada para fazer isso, entendeu? Então, eu fiz a cobertura da Copa de 2014 aqui no Brasil, foi tanto que eu lembro muito, mas muito mesmo, a seleção da Itália que ficou hospedada ali na praia, no início da Leste-Oeste ali, a gente acompanhou demais, né? O Mário Balotelli, centroavante, jogava demais e tudo. Então, assim, eu fiz essa parte de bastidores, né? Aí você me pergunta por quê? Extracampo, né? Extracampo, era o que eu fazia. Porque o pessoal gostava. Eu sempre tive essa participação dessas coisas de bastidores, né? Dessas coisas extracampo. Então o pessoal aproveitou isso. Mas aí eu perdi o filé, né? Porque o legal eu gosto de acompanhar o futebol, né? Tanto que eu estou no meu planejamento aí, eu vou acompanhar. Eu vou ter, porque eu acredito que haja horários simultâneos, né, de jogos, mas eu vou acompanhar o maior número possível de jogos dessa Copa do Mundo, porque é uma forma que a gente tem para saber como é que está o futebol mundial de verdade, porque a gente acompanha. O Arsenal agora foi campeão inglês, a Inter de Milão foi campeã na Itália, né? Na temporada passada foi o Napoli. A gente vem acompanhar aqui no Brasil, a gente, né? O Brasil vem se segurando aqui na Libertadores, né? Flamengo, Palmeiras e tal. Quer dizer, a gente acompanha o futebol, né? Então, a Copa do Mundo é o ápice disso, né? É quando a gente vai acompanhar. Por quê?
Porque você lembra dessa última final, França e Argentina, que a Argentina foi campeã? Você quer um negócio mais emocionante do que aquilo? Aquilo é que é futebol, né, Juracy? Então a gente tem, relembrando a Copa de 58, você já imaginou, numa época que não existia internet, o assombro? Rapaz, os estrangeiros, Juracy, eles ficaram impressionados. Por quê? Porque o Brasil, no primeiro jogo e no segundo jogo, Pelé e o Garrincha não jogaram, não. Tá entendendo? Eles foram entrar contra a União Soviética. Se eu tiver errado, pode dar um Google, não tem problema não, viu? Mas aí, quando eles entraram, que a história mudou, o mundo perguntou, quem são esses dois? Se fosse hoje, isso não existia. Uhum. Né? Exato. Né? Por quê? Porque a internet já diz tudo. Hoje eu falei para você no início aqui que eu acompanho as categorias de base. Rapaz, pra você ter uma ideia, eu acompanho, porque eu gosto muito do futebol feminino, né? Eu acompanho as Olimpíadas, eu achei aquela vitória da seleção brasileira contra a Espanha, com a Angelina jogando demais, a Marta desfilando o futebol com uma categoria impressionante. Eu acompanho as categorias de base. Por quê? A Fátima Dutra, cearense, que foi campeã da Copa América agora com a seleção brasileira, a última Copa América. A Fátima Dutra, eu conheci a Fátima Dutra jogando futebol aqui pelo time Menina Olímpica do Chagas, jogando futebol com 14, 15 anos de idade. Eu vi aquele... Então, quando eu acompanhei a Fátima Dutra já adulta, campeã da Copa América, na final ela não foi titular, mas na semifinal ela foi titular absoluto na semifinal. E jogando muito, eu me lembrei daquela menina que eu assisti aqui, sabe aonde? Lá em Maranguape. Eu fui fazer a cobertura de um jogo e eu fui assistir o jogo entre Maranguape e Fortaleza, e a Fátima, Menina Olímpica, que é o time do Chagas, do Ronaldinho Rodrigues, contra o Fortaleza Futebol Feminino. Essa Fátima Dutra jogando, eu digo, quem é essa menina? Que ela pegava a bola, partia para cima da adversária sem medo. Então, assim, eu fiquei impressionado. Tem uma jovem no São Paulo que ela foi campeã agora com a seleção brasileira sub-17. Mas ela já teve na seleção sub-15. Essa menina, quando subir para o profissional, é uma categoria que é a Petra Lutz. Rapaz, joga muito, Juracy. Tá entendendo? Por quê? Porque tem categoria. Então, o futebol mudou muito. Por quê? Porque eu posso acompanhar aqui e dizer para você que o Guga, o Gustavo, na sub-15 da seleção brasileira, no futebol, a gente acompanha as categorias de base do Vasco da Gama. Rapaz, esse menino, tem um menino no Santos aí que a gente acompanha desde os 11 anos de idade. Tá entendendo? O pessoal já sabe quem é. Então, hoje a gente tem essa possibilidade, eu tenho essa possibilidade o quê? De ter acompanhado a carreira da Fátima Dutra. Desde o início, né? Ali o Ronaldinho Rodrigues ensinando a Fátima Dutra a bater na bola ali na Praia de Iracema. E hoje eu estou aqui acompanhando a Fátima Dutra, campeã da Copa América, vestindo a camisa de titular da seleção brasileira. Aí a Petra, eu assisti a uma partida do São Paulo e eu disse, sabe quem é essa menina? Porque é muita categoria, sabe? Então lá na frente ela vai brilhar. Esse é o nosso papel, é encarar isso com seriedade. Porque o futebol feminino tem muito valor, sabe, Juracy? Esses jogos das Olimpíadas são jogos inesquecíveis, cara. Né? E aí eu, vascaíno, né? Por exemplo, quando eu vejo a Angelina, que é capitã da seleção, a Marta quando joga, porque a Marta é o concurso, né? A Marta é 8 vezes melhor do mundo, quer mais o quê, né? A Marta é sensacional. E eu vou mudar aqui um pouquinho a história, porque eu ia falar, eu às vezes misturo as conversas, mas é porque é necessário agora que eu diga o seguinte, a gente não estava falando do Neymar, que o brasileiro viu o Neymar no início, né? Eu não posso deixar de falar isso agora, porque senão eu me esqueço. O Neymar participou de forma ativa, fazendo gol decisivo e tudo, de um título que o futebol brasileiro ainda não tinha, que foi o título olímpico, conquistado dentro do Maracanã. Então, quando a gente fala dessa questão do amor do torcedor brasileiro, não em 100%, porque ninguém é 100%, mas quando a gente fala que o torcedor brasileiro gosta muito e muito do Neymar, e gosta mesmo, eu sou um admirador do Neymar, e o futebol brasileiro, por que isso? Porque, cara, o Brasil nunca tinha vencido uma medalha olímpica.
E venceu com o Neymar fazendo gol. E você viu aquele gol de falta? Espetacular. Então essas coisas, Juracy, elas fazem a diferença, né? Eu fico feliz porque a gente tem a oportunidade de relembrar. E agora, eu vou, já que o assunto aqui é Copa do Mundo e um podcast, a gente relembrar alguns momentos. Eu tinha uma interrogação muito grande, você viveu isso. Quando o Brasil, na Copa de 1970, foi campeão, aí passou ali 74, 78, 82, 86, e aí eu nasci em 71, ali 86, eu já... Rapaz, o que era que a gente temia, essa nossa geração? Temia, rapaz, será que eu nunca vou acompanhar, ou será que o Brasil nunca vai ser campeão para eu estar acompanhando aquilo ali? Aí é onde entra Bebeto e Romário e tal, né? Aquela seleção toda lá com Raí, depois cedeu o lugar dele, né? E aquela seleção de 94 com o Dunga erguendo a taça e tal. Aí o Branco, o lateral esquerdo, o Leonardo, né? Foi uma seleção que, para mim, é uma seleção muito querida por mim. Por quê? Porque aquela seleção, ela fez com que a minha geração, que nunca tinha visto um título assim ao vivo, pudesse acompanhar uma seleção vencedora pela primeira vez. Então, a seleção de 94 ela é muito especial para mim por causa disso. Por quê? Porque a nossa geração não tinha visto, não. Foi 70. Eu nasci em 71, não era nascido. 74, perdeu. 78, não foi. 82, perdeu, né? E principalmente a seleção brasileira com essa questão histórica de ter participado de todas as Copas do Mundo, né? E aí já a geração anterior já viveu uma outra coisa, que foi escutar pelo rádio o primeiro título de 58 com o Pelé. E aí, já que a gente está seguindo essa cronologia, em 62 o Pelé jogou, fez gol, né? Mas se machucou. Aí entrou o Amarildo. Aí quem foi que resolveu a Copa? Aí foi quando o Garrincha fez o impossível, né? Fez gol de perna direita, fez gol de perna esquerda, fez gol de cabeça. Rapaz, ninguém segurou. Aí o Garrincha resolveu, né? São detalhes do futebol que as pessoas dizem assim, ganhou a Copa sozinho. E eu vi a entrevista do Bebeto, dizendo, o Romário ganhou a Copa sozinho. Não, ninguém ganha a Copa sozinho. Essa é uma expressão, né? Que a pessoa diz para dizer que um jogador teve muito destaque. Sim. Foi o que aconteceu com o Garrincha em 62. Não tinha Pelé não, meu amigo. Pelé teve uma lesão, segundo ou terceiro jogo e já era. 66, encheram o Pelé de porrada. Ali foi... Portugal ali. Bateu... Foi caçado, né? Foi caçado. Aí fica difícil, né? 70, ele chegou e disse, não, em 70, o auge do Pelé, por quê? Porque quando o Pelé chegou em 70, ele sabia exatamente a questão física, ele estava no auge. No auge, né? No auge de conhecer os atalhos, né? Rapaz, é cada jogada, né? É cada coisa espetacular. Então, Juracy, para a gente caminhar e chegar aqui em 2002, que eu falei de 94, agora 2002. 2002 já tem um detalhe para nós aqui do Nordeste e tudo. O nosso Rivaldo, né? Camisa 10, nordestino aqui, querido, aqui de Pernambuco. Estado Pernambuco, Luiz Gonzaga, né? Do Exu. Subiu a Serra do Crato, estava aqui, né? Ele gostava muito do Ceará. Então, né? Assim, o Rivaldo... Aí entra ali, rapaz, o Ronaldo Fenômeno, que essa história de fenômeno, ele fazia o impossível, né? Mas o que esse rapaz lutou para jogar a Copa do Mundo, né? Rapaz, Juracy, ele contando uma coisa impressionante. A fisioterapia naquela época... O que acontece? Quando ele fez a cirurgia, ele não dobrava o joelho, né? Que ele, inclusive, disse que até hoje ele não dobra 100% do joelho. Ele foi para a Copa do Mundo, não era 100%, não era, a Copa de 2002 não era 100%, ele resolveu tudo, né? Imagina só, né? Rapaz, aí tinha um negócio que ele falou aí, o seguinte, Juracy, ele ficava deitado aqui numa cama e ele puxava um cabo que era conectado a perna dele, entendeu? Então, de acordo com que ele puxava aqui, a perna dele se movimentava. Ele mesmo era ele lutando com a força dele mesmo, certo? Só que aquilo ali, cada movimentozinho daquele ali, meu amigo, é uma dor
Tá entendendo? Então ele passou 4 meses numa cidade no interior da França, no interior da Europa ali, só se tratando. Aí o pessoal reclama que depois, quando ele ficou bom, ele ia para as festas. Meu amigo, o homem não é de ferro, não. Tá entendendo? Porque, rapaz, aí ele ficou, aí ele disse que todo dia. E hoje eu não sei como é a fisioterapia, né? É tudo que a gente está falando aqui. Tem a questão do tempo, das coisas que vão evoluindo, das mudanças que vão acontecendo. Agora que o vinil está voltando, tá aqui, eu trouxe essa coleção aqui com jogos. Esse daqui são as narrações dos jogos. Isso aqui, o vinil está voltando por quê? Porque a nova geração começou a ouvir música nas redes sociais, né? Quem foi que fez essa música? Rapaz, quem é que tá tocando essa guitarra? Aí a gente pega aqui um vinil desse, aí tá aqui, cara. Tudo escrito, quem são as pessoas e tudo. Então isso aqui tem muito valor. E aí por isso que agora tá voltando, porque passou a ser um item de coleção. As pessoas querem saber, querem ter. Porque a facilidade da internet, o que é? Rapaz, estava acompanhando agora, inclusive envio aqui uma mensagem para os queridos amigos familiares do Giovanni, nosso querido Giovanni Silva, camisa 8 do Vasco da Gama, brilhou muito ao lado de Mauricinho, Tita, Roberto Dinamite, Romário, que faleceu agora e eu estava acompanhando. Hoje a gente tem no YouTube tranquilidade, assiste a todas as partidas. Sim, aí o Giovanni também foi campeão nas categorias de base pela seleção brasileira. Eu deixo aqui a minha homenagem e a minha mensagem de carinho para a família do nosso querido Giovanni. Tá tudo certo aí já? Tá tudo certo. Para encerrar nosso podcast, né? Muito bacana, muito rico em informações, em comentários. O Victor Hanover mostrando o seu conhecimento aqui, né, de Copa do Mundo, participação da seleção brasileira. Mas, para encerrar, eu queria perguntar quais são as suas expectativas aí em relação à seleção brasileira para essa Copa que começa agora, né? A estreia vai ser no dia 13 de junho, né? Eu queria que você dissesse qual é a sua expectativa em relação a títulos, né? Olha, Juraci, uma seleção que ganhou 5 Copas do Mundo, ela, por si só, já tem o know-how, porém tem que jogar a bola, né? Só as camisas não jogam. Não jogam. Eu acredito, depois que eu acompanhei a lista do Ancelotti, eu vi algo que me deixou satisfeito. Eu achei muito coerente a lista dele, entendeu? Eu achei coerente, coragem de levar os meninos, o Ryan, o Hendrick, tá entendendo? Que são meninos que têm, que vão chegar lá para resolver. Rapaz, eles chegam com a vontade de escrever o nome deles na história, não é? Neymar, falei no início, acho que tem que ir pelo que ele representa. Eu disse, sim, mas tem que jogar bola, mas não é obrigado a ser titular, não. Ele pode entrar em momentos pontuais para resolver um jogo, né? Achei também importantíssima a convocação do goleiro Everton, que já tinha sido campeão olímpico nesse time do Neymar que eu te falei, da seleção brasileira com o Neymar. Por quê? Porque hoje ele tem 3 goleiros experientes e goleiro é uma posição que não se brinca, você sabe disso. Entendeu? O cara, um se machuca, o outro leva um cartão, quem é que vai jogar? Então ele não arriscou. Ali é onde a gente observa o cara que é o treinador, que o cara ganhou as 5 ligas principais da Europa, esse cara conhece. Então existe uma coerência naquela lista. Eu acredito que a seleção brasileira possa chegar numa final, possa ganhar o título, acredito. Agora, eu preciso também esperar porque o trabalho que foi feito aqui, o Ancelotti pegou. Olha, já veio o Fernando Diniz, gosto do trabalho dele. Já vinha com o Dorival Júnior, gosto também do trabalho do Dorival. Não acho que a seleção errou em levar o Diniz, não acho que a seleção errou em levar o Dorival. Eu estou citando aqui que o Ancelotti, quando pegou, ele veio em uma questão. Por isso que eu acredito também que ele já fechou para um ciclo da próxima Copa, porque ele vai ter como começar o trabalho. Porque agora você me pergunta isso aí. Eu vou precisar esperar esse jogo que vai ter contra o Panamá, que vai ser demais. O Panamá é teste, não é questão de ser teste, é a montagem do time. Porque agora a gente só tem os nomes, né? A questão das eliminatórias foi uma questão que ali o negócio era ganhar e botar na Copa, meu amigo. Agora vai começar mesmo a organização. O que é que o Ancelotti quer? Isso, pronto. Vou falar para você, a Argentina com o Messi
é sempre uma grande seleção, sempre, porque tem um cara que pode fazer a diferença. Tem uma seleção que pode ser surpresa, porque já vem lá na Europa, vem bem a seleção de Portugal com o Cristiano Ronaldo. Tem um destaque especial para a França, que eu acho que joga um futebol impressionante e vem jogando nesses últimos anos, porque tem craque demais lá. Cada qual joga. Rapaz, esse Mbappé joga muito, cara. Joga muito. Pode não estar numa fase boa lá no Real Madrid e tudo, mas é craque. E você acompanhou esse último jogo, Brasil e França? Rapaz, a França joga muito, é rápida. Rapaz, o Juraci dormiu no ponto, a França chega. Tá entendendo? Então, e outra coisa também que eu faço questão de citar antes de encerrar. De olho nas seleções africanas, viu? São rápidas. São rápidas. Sempre foram, né? Você lembra aquele time de Camarões? Sim. Era uma rapidez. Então, as seleções africanas são rápidas, eficientes. Vai ser uma festa do futebol. Você me perguntou, eu lhe falei, né? Eu acredito que o Brasil possa chegar não só pelo nome, pelas camisas, porque o time tem ali um desenho e tem jogadores que não têm medo. Eu sou fã desses meninos que chegam, vestem a camisa e entram. É a vantagem desse Endrick. Vou dizer de novo. Entra, veste a camisa da seleção brasileira, não tem medo. Eu acho legal isso aí. Beleza? Valeu? Juraci, eu quero agradecer a você. Esse é um podcast com a produção da nossa agência VH Produções. Eu quero agradecer muito a você que aceitou o convite que a gente fez para apresentar esse podcast conosco e tudo. Quero agradecer a um cara que mora no coração da gente, que é o Acelino. Desde o início, sempre me tratou de uma forma especial, sempre me tratou muito bem. Vocês aqui da FM Benfica, né? O Acelino me convidou. A gente fez um podcast que a gente fez aqui com o Acelino. Foi tão legal. Tá aí na internet. Foi tão legal, cara. Um papo tão bom. Um cara... E o apresentador... Eu sou admirador do trabalho do Acelino. Gosto muito do seu trabalho também. Então aqui eu me sinto em casa. Eu fiquei muito feliz. E vou voltar. A gente vai fazer, sabe o quê? A gente vai marcar uma próxima edição dessa quando tiver pertinho da final da Copa. Tá certo? Tá certo. Valeu, irmão. Pronto, obrigado. Tá aí. Nós apresentamos aí esse podcast especial, né? Sobre a Copa do Mundo. E é que nem o Victor Hanover disse. Dependendo do desenrolar da Copa, a gente pode fazer outros podcasts, né? Comentando, mostrando como é que está a evolução da competição e da própria seleção. Sempre contando com a sua audiência, agradecer ao Victor Hanover pelo convite, né, de apresentar esse podcast que para mim é uma honra pela admiração que eu tenho por ele, pela competência, pelo nome que ele tem na imprensa cearense, tá bom? Grande abraço. Obrigado, meu irmão. Valeu, Hanover. Obrigado a você, obrigado, Acelino. Acelino, o Acelino montou aqui uma abertura, montou a música, fez tudo assim com tanto carinho, tudo tão bem feito, irmão. Obrigado, meu irmão. Deus te proteja, Deus te abençoe. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Juraci. Valeu. No gramado da paixão, das arquibancadas ecoa a multidão, cada lance eternizado no coração. Apresentado por Juraci Mendonça e Victor Hanover. No ar uma viagem pela história, emoção e paixão do futebol mundial. No apito inicial começa a emoção, a história do mundo rolando no gramado da paixão, das arquibancadas ecoa